Ele foi preso em 2013 por causa de 3 homicídios e uma tentativa de homicídio. Ele não era caracterizado como um mata de aluguel. Isso só veio aparecer mais tarde. Estou de volta para mais um vídeo. Eu sou Gigi Barreto, a perita criminal fora da caixinha, e que te ajuda a olhar os crimes bem mais a fundo. O vídeo de hoje, inclusive, ele surgiu a partir de algumas reflexões sobre o caso Idaho. Não é sobre o caso Idaho. Sim, esse caso todo me fez parar e pensar sobre o fato do Brian, né, o principal suspeito, ser um estudante de criminologia. Assim como o BTK também. O Dexter era um perito. Calma, agora aqui eu já tô zoando, tá? Mas fica aí que não é zoeira não, é algo muito sério. Mas antes de irmos ao caso, já sabe, você tem como me ajudar e ajudar essa comunidade a crescer esse conhecimento, chegar a mais pessoas. Como? Dando like, comentando, compartilhando esse vídeo. E se você chegou aqui de paraquedas e ainda não se inscreveu, se inscreve. É fácil. E para saber todas as novidades aqui do canal, do nosso canal, os vídeos novos, tem 2 formas. Ou você clica aqui no sininho, ou vem aqui toda quinta-feira, porque tem vídeo novo para você. E vou deixar as minhas redes sociais para você me encontrar por lá também. Te aguardo. Hora do caso. Será que existem policiais serial killers? Psicopatas não é novidade. Isso aí nós já sabemos. Quem tu não sabia? Inclusive existem teóricos da psicologia que estudam essas linhas. Por quê? Porque o psicopata ele quer poder. Então a área da polícia seria um atrativo para quem quer poder sobre outros. Assim como a política também. Não é uma profissão, mas falam muito que onde tem bastante psicopatas é também no tráfico de drogas. Ixi, se juntar os 3, não, no Brasil não existe isso. Mas claro que quando a gente olha para o policial e pensa nessa possibilidade de um serial killer, o buraco fica mais embaixo. É muito mais perigoso. Por quê? Porque afinal, além de tantas outras coisas, ele sabe como ninguém como imputar, colocar a culpa de um crime em um inocente. Mas eu parei de ficar só pensando e fui aonde? No tio Google. Fui procurar se há relatos de policiais serial killers. Comecei na gringa, né? Vamos começar pela gringa, porque lá eles investigam mais a fundo, né? Então vamos lá, coloquei Policeman Serial Killer. Bingo! E tem, estão vendo? Chocada. Na verdade não, eu não estou chocada. Agora vamos ver aqui no Brasil. Vou colocar aqui, policial serial killer. Só tem um listado. Mas nós estamos bem, hein? É porque isso não acontece no Brasil. Nós não temos policiais serial killers. Tem todo mundo, mas aqui não tem. Será? Ou não temos investigação? Esse aqui, nós vamos dar uma estudadinha nele. Ele está classificado como o quê? Mata de aluguel. Já achei muito terem colocado aqui a palavra serial killer, porque aqui no Brasil quase não há investigação nessa linha, né? É uma cultura investigativa brasileira não ir por essa linha. E inclusive os de aluguel, eles são pouco investigados. Por quê?
porque a maior parte tem costas quentes. Fica muito mais difícil da investigação andar e ir à frente. O tal policial serial killer, ele é um policial militar de Boa Vista, Gilson Viana Gomes. Ele foi preso em 2013 por causa de 3 homicídios e uma tentativa de homicídio. Até então, ele não era caracterizado como um mata de aluguel. Isso só veio aparecer mais tarde. Mas que ficha linda, hein? Ele vinha sendo investigado já tinha 7 meses quando foi reconhecido como autor da tentativa de homicídio. A vítima foi Antônio Araújo Costa Júnior, conhecido como Júnior Gordo, de 24 anos. No dia 12 de dezembro de 2012, Júnior Gordo ele foi atingido a tiros. Isso de madrugada, só que ele não veio a óbito. Júnior Gordo, ele sobreviveu e repassou para a polícia as características físicas e que o autor dos disparos estava em uma motocicleta bis vermelha. Só que esse crime, Gilson não agiu sozinho. Eu encontrei na internet uma sentença de um outro policial, um policial civil, que teria agido junto com o Gilson. Só que Gilson ficou ainda aí livre, leve e solto. Não aconteceu ainda nada com ele, não. Em 2013, na madrugada do dia 24 de fevereiro, ocorreu uma sequência de homicídios em Boa Vista, que a gente chama de assassinato. O primeiro teve como vítima Clemilson Gomes Bezerra, de 27 anos. O fato ocorreu 2 horas da madrugada, na rua Francisco Custódio de Andrade, no bairro Asa Branca, próximo a uma praça. Aproximadamente 40 minutos depois, foram mortos também a tiros Antônio de Oliveira Vieira e Maicon de Souza de Jesus. O crime ele aconteceu na rua Milton Maduro, no bairro Alvorada. Em seguida, foi morto José Ribamar Dias, de 39 anos. O crime aconteceu na rua S8, no bairro Senador Hélio Campos, e também a tiros. E o que chama aí a atenção da investigação é o fato de que todos os crimes, além da arma de fogo, o autor estava em uma moto. Entretanto, as motos eram diferentes. Nos 2 primeiros, a moto era uma, e nos 2 últimos, a moto era outra. Nos 2 primeiros, a moto, adivinhe, era uma bis vermelha. Só que as características do autor dos disparos, nas 4 vítimas, as pessoas que viram detalharam as mesmas características. Inclusive, esse é um tipo de crime muito comum aqui no norte. Alguém chegar numa motocicleta e atirar e executar. Normalmente está relacionado ao tráfico de drogas. E os 4 eram ligados ao tráfico como usuários. A bis vermelha ela foi usada nas 2 primeiras vítimas, tá? E por conta disso, e também o fato de que Gilson já vinha sendo investigado, a investigação da época chegou ao dono da bis vermelha. Pasme, não era o Gilson, era a esposa dele. Por conta disso, e de tudo que a Homicídios já tinha levantado a respeito de Gilson, ele foi preso? Não, ele não foi preso. Ligou-se a ele, mas ainda assim não foi emitido nenhum mandado de prisão, de busca de nada. Mas ele estava sendo, segundo a Homicídios, né, estava sendo monitorado, filmado, fotografado, entre outros recursos investigatórios. Um outro acontecimento que ocorre aí, que envolve o Gilson de uma forma indireta ou direta, né, foi a arma dele,
que foi identificada em um outro crime, no dia 7 de julho de 2013, no bairro Asa Branca também. A vítima era Afrânio Pereira de Alencar. O autor do crime, que não é o Gilson, foi preso 2 dias depois desse crime, em flagrante, por porte ilegal de arma e ameaças contra a vida da sua própria irmã. E aí, quando a investigação chegou, para surpresa, o revólver apreendido pertencia a quem? A Gilson Viana. Claro que a arma foi enviada para o Instituto de Criminalística, foram feitos os devidos exames e se realmente comprovou que era a arma do Gilson e que tinha sido usado no crime contra o Afrânio. E então o Gilson se dirigiu a homicídios e informou que a arma dele tinha sido furtada. A prisão do Gilson veio, mas pasmem, não foi por nenhum desses motivos. A prisão dele ocorreu devido a uma desavença que ele teve com um colega de trabalho, que foi vítima de ameaças da parte de Gilson. Por causa disso, Gilson foi representado no MP, na corregedoria, e foi solicitada a prisão dele, para evitar que outra tragédia acontecesse. O mandado de prisão dele foi decretado dia 26 de julho de 2013. Já nessa condição, ele já era considerado foragido. Ninguém sabia onde ele estava. Quando alguns dias depois, o delegado recebe ligações da PM, do batalhão, informando que Viana estava preso e se encontrava lá. Iria se apresentar na manhã seguinte à delegacia de homicídios. Quando Viana chegou na homicídios, ele disse que não tinha condições alguma de responder nenhuma pergunta, devido ao seu estado psicológico, emocional, e afirmava que ele tinha um atestado psiquiátrico e que ele iria entregar esse atestado. Não colou muito o atestado dele, ele foi condenado pela tentativa de homicídio e pelos 2 crimes de execução em que o autor estava na bis vermelha. Ele foi condenado a 7 anos de prisão. E em abril de 2018 foi preso novamente. Foi preso porque ele foi parado numa blitz da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, onde encontraram ele com uma pistola calibre 380 e 12 munições e sem autorização do porte de arma. Ele foi preso em flagrante, levado à delegacia da Polícia Civil e lá ele pagou fiança de R$1.000 e foi solto. É um crime afiançável. Em maio de 2021, Gilson, em liberdade, teria 2 pessoas em uma distribuidora no bairro Senador Hélio Campos, aumentando aí o número de vítimas dele. Viana foi preso pelos agentes da Delegacia Geral de Homicídios em uma vila onde ele morava. Foram encontrados no local um verdadeiro arsenal. Fardamentos, acessórios de uso explosivo da Polícia Militar, mochilas contendo kits de sobrevivência na selva, acessórios de armas de fogo, munições, tanto calibre 40 quanto 38. E aí, somente em 2021, que a linha investigativa parte para assassino de aluguel. Até então não era. A partir de agora, sim, ele é encarado como um mata de aluguel. Entretanto, a investigação estava caminhando, não encontrei mais nada depois disso, mas estava caminhando entre 2 hipóteses aí. Ele executava ou a mando de organizações criminosas, como tráfico, ou a mando de pessoas ligadas ao garimpo.
ou que é muito normal em Roraima, infelizmente. Eu me assustei da investigação ter chegado a isso. Sim, quem é do norte sabe o quão isso é difícil. Se eu estou falando aqui mentira, eu quero que alguém aqui do norte venha me dizer que isso acontece com frequência. Ou se acontece fácil. E obviamente que eu não encontrei nada mais na internet. Não há mais nenhum relato, nada. A mídia deixou pra lá. Então, se a gente quiser saber mais um pouquinho, tem que ir lá perguntar para os policiais lá de Roraima. Mas, ao meu ver, já foi um passo muito grande uma notícia dessa na mídia. Porque é muito difícil tanto investigar, porque essas linhas investigativas elas são muito delicadas, se é que não entendo. Inclusive, mata de aluguel dentro da polícia não é algo incomum. Incomum é ver a denominação de serial killer. Independente se está tendo ganho financeiro, há um prazer aí, certamente. Ainda mais que esse tipo de crime inclui pessoas mais poderosas ainda por trás. E nós não sabemos onde é que chega essa malha de poder. Se é difícil essa linha dos mata de aluguel, imaginem também o quanto é difícil para a investigação, e essa de qualquer lugar do mundo, investigar policiais serial killers que não fazem seus crimes por dinheiro, mas pelo puro prazer. E aí tem vítimas de diversos padrões. Se torna difícil por quê? Porque o cara ele é policial, ele conhece o sistema, ele sabe as falhas, ele sabe por onde ir, ele conhece detalhes que a grande maioria desconhece. Além, claro, dele mesmo ter acesso às provas e dessa forma manipulá-las, fazendo inclusive o quê? A imputação da autoria sobre inocentes, que inocentes levem a culpa por crimes não cometidos, ou pior, cometidos por estes policiais. Se isso acontece lá fora, aqui acontece? Esse vídeo ele foi mais uma reflexão e eu trouxe esse caso para contextualizar. Quero muito fazer sobre os policiais da gringa, os que foram identificados. É um caso mais aterrorizante que o outro. É coisa assim de doido mesmo. E aí que a gente vê como as coisas elas passam. É muito mais fácil passar. Espero que você tenha gostado. Espero que esse vídeo tenha ampliado a sua mente. E te aguardo no próximo vídeo. Até lá!